Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia só 2 meses que eu tinha me separado e, para ser bem sincera, não tinha superado o fim da minha união. Gostava do meu ex-marido. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha sofrido tanto nas mãos dele que, mesmo sentindo a sua falta, achava que no fundo tinha sido um livramento. Aliás, era o que a minha mãe falava. Eu resolvi continuar morando sozinha, porque quando saiu de casa, o Fernando acabou deixando todos os móveis para mim. Disse que não queria nada para ele, que eu podia ficar com tudo, desde que eu lhe desse o divórcio sem discutir a situação na justiça. Nessa época, eu já sabia que ele estava com outra. Por isso, queria resolver tudo o mais rápido possível. Aliás, o fato de saber que ele já estava com outra foi o que mais me magoou. Mesmo ele sendo um péssimo marido, a gente fica machucada, né? Isso é que não dava para entender por que é que ele tinha outra e já fazia tempo e ao mesmo tempo, sei lá. Bom, de qualquer maneira, no domingo, minha mãe me convidou para almoçar na casa dela, e acredite quem quiser, já fazia uns 3 meses que eu não via minha mãe. A gente conversava, mas por telefone. Mas já fazia um tempo que não fazíamos visita uma para outra. A última vez que eu havia estado em casa da minha mãe, eu e o Fernando estávamos juntos ainda. Eu tinha perdido meu pai já fazia uns 4 anos, mas a minha mãe já estava com outra família. Fazia 1 ano e meio que ela estava morando com José Carlos, seu novo marido. O José Carlos era um cara bacana. Inclusive a gente se dava bem. E ele dava para sentir, gostava da minha mãe. De modo que dei total apoio para os dois. Eu também conhecia o irmão e a irmã dele. Embora nunca tenha sido assim, muito próxima. E naquele domingo, repito, minha mãe me convidou para almoçar lá na casa dela. Só que eu não imaginei que ela também tivesse convidado os seus cunhados. Quando cheguei, vi o carro do irmão do Zé Carlos encostado ali na frente. Sabe, se soubesse que ela tinha chamado mais gente, talvez eu nem tivesse ido. Porque, sei lá, além dela, não estava no clima, assim, para conversar com mais ninguém. Principalmente porque tinha certeza de que, sei lá, eles iam trazer à tona o fim do meu casamento. Eu não queria falar sobre isso. Assim que entrei pela porta, a primeira pessoa que eu vi foi Edmilson, irmão do Zé Carlos. Ele estava sentado assim no sofá, assistindo televisão. O Zé Carlos logo apontou ali no corredor. Cumprimentei os dois e fui para a cozinha. Até porque tinha escutado a voz da minha mãe e da cunhada dela. Devia estar preparando o almoço. Cumprimentei as duas, fiquei ali um tempo de conversa, depois voltei ali para a sala. E como eu imaginava, a primeira pergunta que o Zé Carlos me fez foi sobre o fim do meu casamento. E aí, Vitória, como é que tá? Você e o Fernando não se acertaram mais? Pior que não, viu? Nosso caso não tem mais volta. Ele, inclusive, já está com outra. Sério? Nossa. Quando a Tânia me contou, você sabe que não acreditei? O que deu na cabeça desse cara fazer isso? O Edmilson só ficou olhando. Não falou nada. Ainda bem, né? Depois eu até conversei um pouco com ele. E sabe, deu pra ver que era um cara bacana. Nas outras vezes que a gente tinha se visto, pelo fato de eu estar com o meu ex-marido, nem tivemos a chance de conversar. O que eu gostei foi que ele não tocou no nome do Fernando, nem no assunto do fim do meu casamento. Enfim, passei a tarde toda ali na casa da minha mãe, e no fim, quando Edmilson e a Mônica resolveram ir embora, acabei pegando carona com eles.
Pedi que me deixasse no terminal, mas o Edmilson fez questão de me deixar na portaria do conjunto, onde eu morava. Ainda troquei telefones com os dois. A Mônica nunca me mandou nada, nem uma linha. Mas volta e meia, eu trocava mensagens com o Edmilson. Até que algumas semanas depois, uma sexta-feira, ele me convidou para a gente tomar um chopp depois do serviço. E como eu andava precisando mesmo me distrair um pouco, vivia de casa para o trabalho, acabei aceitando. Nos encontramos no centro e ele me levou a um lugar bem bacana, sabe? Foi bom. Sabe? E sair um pouco daquele ambiente em que eu vivia, né? E ficar um pouco assim, vendo pessoas novas e tudo isso foi até bom para mim, porque, repito, eu estava precisando mesmo me distrair. Vivia naquele meu mundinho ali, inevitavelmente ficava lembrando do meu casamento fracassado. Então foi uma coisa bem boa. Sentia culpa. Até isso eu sentia. Porque apesar de tudo, eu ainda me culpava pelo fim do meu casamento. Achava que se tivesse feito alguma coisa, nada teria acontecido. A verdade é que sair aquela noite com o Edmilson me fez muito bem. Verdade que o chopp também ajudou. Ele fez questão de me levar para casa depois, e quando chegamos, apesar do horário, o clima entre a gente estava tão bom, tão descontraído, que num impulso, eu o convidei para entrar. Conheci o apartamento. Ele ficou me olhando assim durante um tempo, até que sorriu e balançou a cabeça, concordando em entrar. Peguei o controle da bolsa e abri o portão para ele entrar com o carro ali no conjunto. E assim que estacionou, desligou o carro e em vez de descermos, sei lá o que aconteceu, a gente se olhou assim pro outro e olha, se eu não tivesse assim, meio soltinho, digamos, por conta do chopp, acho que jamais teria coragem para convidá-lo a entrar. Apesar disso, no entanto, não vou negar que estava me sentindo atraída por ele. Desde lá do barzinho, a gente já estava assim, meio que se olhando de um jeito meio diferente. Podia ser carência da minha parte, não sei. Mas a verdade é que estava morrendo de vontade de lhe dar um beijo. E pelo modo como ele me olhava, ele também devia estar. Tanto que acabou tomando a iniciativa, né? Se aproximou de mim, depois da gente ficar se olhando ali daquele jeito, e eu percebi que ia acontecer. E realmente aconteceu. Trocamos um beijo. Me deixei levar, até porque, repito, também queria. Na verdade, trocamos vários beijos depois daquele primeiro. Até que eu chamei pra gente entrar. E no final, adivinha? Aconteceu. Passamos aquela noite toda juntos. Sabe, não estava nos meus planos me envolver com ninguém. Ainda me achava assim, muito machucada com o fim do meu casamento. Só que por outro lado, também estava me sentindo carente, sozinho. De modo que quando começou a acontecer, eu simplesmente permiti. Eu não trabalharia no dia seguinte, mas o Edmilson sim. Por isso ela acabou saindo bem cedo. Quando despertei, ele já tinha saído. Quando fui conferir, vi que tinha uma mensagem de bom dia no meu telefone. Bom dia, meu anjo. Queria muito ter me despedido de você, mas tinha de trabalhar e você estava dormindo tão gostoso que eu não quis te acordar. Gostei muito do que aconteceu com a gente, viu? Depois tinha outra mensagem, enviada logo em seguida. Tô aqui pensando em você. Olha, eu não sei nem explicar, viu? Era para eu ter gostado daquelas mensagens. Eram palavras tão bonitas, carinhosas, mas eu me senti tão esquisita. Não sei se era um pouco de, sei lá, de arrependimento até, porque, repito o que já falei, não fosse
o chope que eu tinha bebido, talvez aquilo não tivesse acontecido. Não vou dizer que fiquei arrependida, mas senti um pouquinho de culpa. Não senti muito bem. Me deu um aperto, uma coisa ruim. De todo modo, respondi, claro. Depois ele mandou outra, dizendo que queria me ver mais tarde. De novo, perguntando se a gente podia combinar alguma coisa. E apesar de não ter nada para fazer, por conta daquele mal-estar que me deu, eu menti, falei que tinha um compromisso. Ele ainda mandou outras mensagens, inclusive no domingo, dizendo que queria me ver de novo. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei tirando o corpo fora. Sei lá explicar por quê. Falei que quando fosse possível, a gente marcaria de novo. Por conta de tudo o que tinha acontecido, e principalmente em função do fim do meu casamento, uma coisa assim que era recente ainda, não sei, mas eu preferi ficar sozinha. Não queria entrar num outro relacionamento. Pelo menos não naquele momento. Até porque nem tinha acertado ainda a minha situação com o Fernando. Porque no papel a gente continuava casados ainda. Minha mãe ficou sabendo que a gente tinha passado aquela noite juntos, eu e o Edmilson. Sei lá, deve ter conversado com o seu irmão. E o seu irmão, é claro, deve ter comentado com a mãe. Ela me ligou então para bater um papo e para saber se era verdade. Até pensei que ela fosse me censurar. Mas quer saber? Aconteceu justamente o contrário. Lembro dela falando. Quer saber? Não é porque ele é irmão do José Carlos, minha filha, mas o Edmilson é uma excelente pessoa. Estou muito feliz, viu, dessa aproximação de vocês. Tentei tirar a ideia da cabeça dela. Amanhã, esquece. Sem chance. Viu? Na verdade, acho que foi só um momento de carência da minha parte, viu? A gente saiu pra beber, conversar e no fim... Ai, Vitória, pare de ser boba. Vai ficar sofrendo aí por aquele cara que não te quis? Ele já tá com outra. Esqueceu? Você tem mais do que tocar a tua vida. Ué. No fundo eu sabia que ela tinha razão. Inclusive, do que dizia a respeito ao Edmilson. Ele realmente era um cara assim, muito 10. Mas é que eu não estava assim, passando um momento bom para aquilo, sabe? Tanto que ele me procurou um monte. Até que deve ter se dado conta de que eu não estava mesmo assim, naquela sintonia. E no fim, acabou desistindo. Nem mensagem ele mandava mais. Mas aí, como a vida é estranha, né? Aconteceu uma coisa que não estava nos meus planos. Aliás, depois que passamos aquela noite juntos, me passou um pensamento pela cabeça. E eu cheguei, inclusive, a ficar preocupado. Depois esqueci. Mas no fim, como se fosse um castigo, acabou acontecendo. Descobri que estava grávida. Olha, levei um susto. Pensa como ficou minha cabeça quando eu fiz o teste da farmácia. Fiquei toda atarantada. Olha, que azarão. Pelo menos foi isso que eu pensei naquela hora, né? No calor do momento. De todo modo, é isso que acontece, né? Quando a gente faz sexo sem proteção. Contei pra minha mãe. Só que não quis revelar quem era o pai. Falei que ia criar a criança sozinha. Só que, naturalmente, ela não é boba, né? Tanto que falou. Só tem duas possibilidades, Vitória. Ou você e o Fernando tiveram uma recaída, e esse filho é dele, ou então é do Edmilson, né? Vocês não passaram a noite juntos? E quer saber? Para mim, a segunda opção é a mais plausível. E aí? Vai me contar? Quem que é o pai do meu neto? Claro que eu sabia que era o pai, né? Só que não quis contar a ela.
ainda estava me sentindo muito confusa. Mas ela conseguiu arrancar de mim a informação. E mesmo eu tendo implorado que ela não abrisse a boca para ninguém, não comentasse nem com o marido, até porque ele com toda certeza ia contar para o Edmilson, adivinha o que ela fez? Exatamente o que eu pedi para ela não fazer. No mesmo dia, o Edmilson ficou sabendo. E é claro, me procurou. Queria saber se era verdade. Falei, Edmilson, que eu tô grávida é verdade. Mas pode ficar tranquilo, viu, que você não tem nada a ver com essa história. Aliás, vou criar essa criança sozinha. Não, peraí, Vitória. Como assim? Tua mãe contou pro Zé Carlos que o filho é meu? Por que você tá mentindo pra mim? Apenas repeti que ele não tinha nada a ver com aquele episódio. Sabe? Não sei, nem eu sei por que agiu assim. Sei lá. Acho até que a descoberta da minha gravidez mexeu tanto com a minha cabeça que me deixou mais confusa do que eu já estava. Só que ele não desistiu. Sabe o que ele fez? Foi conversar comigo de novo. E dessa vez deu um jeito da minha mãe estar presente. Aí eu não tive como fugir. Fazer o quê, né? Fui obrigado a abrir o jogo. Nossa, esse homem ficou tão feliz. Quando eu confirmei que o filho era dele mesmo, ele parecia uma criança. Inclusive falou que se eu quisesse, assumiria não só a criança, mas a mim também. E disse mais. Você pode não acreditar, Vitória, mas eu tô gostando de você. Pode não parecer, né? Mas tô sofrendo com esse gelo que você tá me dando, sabia? Não é isso, Edmilson, não é gelo, é que... Sabe, eu saí de um casamento não faz muito tempo, então... Não tô assim no clima, sabe? Tá certo, eu te entendo. Mas você não vai poder me negar que eu te ajude em relação a essa criança. Afinal de contas, não é só teu filho, né? É meu também. No fim a gente conversou, combinamos que ele participaria de tudo, mas que entre nós nada mudaria. Seríamos apenas amigos. Eu inclusive pedi que ele esquecesse aquela noite. Falei que tinha sido um momento de fraqueza, de carência. Ele não gostou muito, viu? Ficou triste, eu percebi. Mas disse que entendia. Ia respeitar a minha decisão. Olha, até o Fernando ficou sabendo da minha gravidez. Tanto que me ligou. Inacreditável. Me ligou para tirar satisfação. Não. Olha, a coisa mais bizarra do mundo. E ainda falou. Espero que agora você não fique criando caso, viu? Para assinar os papéis do divórcio. Respondi para ele que por mim podíamos girar um cartório naquele dia mesmo. Até porque eu também não fazia mais nenhuma questão de manter aquele nosso compromisso. O fato é que tudo mudou na minha vida em função da gravidez. Foi difícil me acostumar com a ideia, mas aos poucos fui me adaptando. O Edmilson nunca desistiu de mim, mesmo eu tendo deixado claro que não queria nada com ele, queria ficar sozinho. Só que aos poucos alguma coisa foi mudando aqui dentro. Talvez o modo carinhoso como ele me tratava, como se referia ao bebê e como se preocupava com ele também. Foi fazendo alguma coisa amolecer aqui dentro de mim. Ele me enchia de cuidado, de mimo, sabe? Não sabia o que fazer para me agradar. E tudo isso foi assim meio que quebrando aquela barreira, aquela minha resistência. Quantas vezes ele falou que queria ficar comigo, cuidar de mim. Chegou até a me pedir em casamento. Incrível. Aliás, um dia, cheguei a dizer: como que você quer que eu case com você, Edmilson? Nem assinei os papéis do divórcio ainda.
Sabe o que ele respondeu? Não tem problema nenhum em relação a mim. A gente fica junto e depois, quando for possível, regulariza a situação. Só quero estar do teu lado o tempo todo. Será que você não entendeu ainda que eu gosto de você? O fato é que a cada dia que passava, ele me dobrava um pouco mais. Até que quando entrei no 8º mês, a gente conversou e eu falei, Edmilson, olha, vou te dizer uma coisa, nem sei se devia dizer, viu? Talvez eu esteja até me precipitando. Sei lá, vou falar. Se você ainda quiser, sabe, eu pensei muito. De repente, quem sabe a gente possa fazer uma tentativa. Porque eu também estou gostando de você. Não sei se é aquela paixão, assim, mas você está falando sério. Pelo amor de Deus, não brinca comigo. Meu coração é fraco. Trocamos um beijo, um abraço. Depois ele ficou olhando para mim assim, no fundo dos meus olhos, como se não estivesse acreditando. E com o tempo, e não precisou assim de muito tempo, eu fui descobrindo que tinha sido a melhor decisão de toda a minha vida. Até porque a cada dia, ele se mostrava mais e mais carinhoso, mais e mais apaixonado. O que só conseguia multiplicar aquilo que eu já estava sentindo por ele também. Não muito tempo depois, na verdade bem pouquinho, nosso filho nasceu. Nasceu o nosso bebê. Aquele que tinha me assustado tanto quando eu descobri da gravidez. Nossa, eu fiquei tão assustada quando eu descobri. Quando fiz aquele teste, que parecia o fim do mundo. E agora, nossa, tudo parece tão diferente. Nosso filho nasceu e tudo foi ficando ainda melhor, por incrível que pareça. Porque eu não acreditava. Sabe, lá no começo, eu não acreditava. Se pudesse, no começo da gravidez, voltar atrás e não engravidar, não pensaria 2 vezes. No entanto, hoje, tudo mudou. De um jeito que eu não consigo nem explicar. Ainda bem que ele não desistiu de mim, né? Hoje eu sei o quanto é verdadeiro aquele ditado. Deus escreve por linhas tortas. Escreve certo. Foi preciso enfrentar a madrugada fria e escura para ver o sol raiando e brilhando de novo na minha janela. Por isso que eu falo, sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes parece tudo indo por um caminho, de repente a coisa começa a mudar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mudou tudo. Do ruim para o bom. Do desagradável, do triste, do melancólico, para o feliz. Foi preciso eu sofrer, foi preciso eu chorar, para só então me deparar com a verdadeira felicidade que eu vivo hoje.